Então, quem é esse tal do Júlio Melo que veio aqui falar com vocês, né? Vou falar um pouquinho aqui da minha história rapidamente. Então, eu sou esposo da Cássia, a Cássia está ali, e o Julinho, meu filho. Nós morávamos em São Paulo, tenho 42 anos, apesar da cara de 28, pode falar? Tenho 42 e nasci em São Paulo, estou há 4 anos aqui na Praia Grande. Sou bacharel em administração de empresa, fui formado na Universidade de São Judas Tadeu em 2004. Eu iniciei a minha carreira no McDonald's em 1996. Que ano você nasceu? Ó, tá ali, ó. Você estava com 1 ano, eu já estava lá no McDonald's. E aonde eu vou, seja entrevista, seja em um bate-papo, alguma coisa, fala assim, eu sempre falo que eu trabalhei no McDonald's, né? Por quê? Foi o primeiro emprego, eu aprendi demais. Meus funcionários já estão de saco cheio quando eu falo assim, lá no McDonald's, quando eu fazia isso, ou quando eu fazia aquilo, é tipo o professor Raimundo, da escolinha do professor Raimundo, fala assim, lá quando eu era criança pequena lá em Barbacena, é assim, é tudo oficial, lá no McDonald's era assim, as coisas boas e as coisas ruins, né, porque para tudo a gente absorve alguma coisa. Então, sempre menciono aqui, comecei minha carreira lá fritando hambúrguer, lavando banheiro e atendendo o público. Depois disso eu trabalhei ainda mais 5 anos no varejo, trabalhei em C&A, trabalhei na Livraria Saraiva, fiquei 2 anos trabalhando numa farmácia de rede, hoje é Drogaria São Paulo, ela acabou comprando, quase fiz faculdade de farmácia, mas aí optei pro ADM. E aí, no primeiro ano da administração de empresa, eu entrei no RH, isso foi em 2001, eu entrei no RH e fiquei 17 anos trabalhando na área de RH. Então, trabalhei em empresas multinacionais, entrei como auxiliar de DP, galguei cargos de coordenação, de gerência e fiquei 17 anos e desde os 18 querendo empreender, né? Na primeira oportunidade que eu tive de empreender, meu pai faleceu, eu tinha 11 anos, ele era um empreendedor, ele tinha estamparia de camisetas, né? E ele faleceu, eu tinha 11 anos, foi acidente de carro, precoce, minha mãe era do lar, me vi eu lá com 16 anos tendo que trabalhar no McDonald's. Então, desde eu recebi uma graninha de um terreno que ele deixou, eu já queria abrir uma doceria, uma bombonière, doceria. Era uma bombonière de bairro, sabe? Que vende uns porta de escola. Eu falava, não, preciso montar uma doceria. Comecei a procurar banca de jornal no Primeira Mão. Quem vai lembrar do Primeira Mão? Eu olho sempre com o cabelo branco. Os cabelos brancos vai lembrar do Primeira Mão, né? Os 97 ali... Não, então era um jornal de anúncios, né? Então eu ia lá, procurava, não deu certo com os 18 anos, comecei a trabalhar e sempre pensando, eu quero meu negócio próprio. Dos 18 até onde eu consegui entrar no negócio próprio, demoraram 21 anos. Então, e aí tem os meus motivos, não vou me estender aqui na minha história, um dia eu conto aqui como que foi essa jornada e como eu entrei. E aí, resumindo, hoje... Há 3 anos, eu e minha esposa somos empreendedores, nós somos proprietários da Pilotinhos, aqui no Shopping Litoral Plaza, são os carrinhos elétricos que o pai se diverte mais que a criança, dirigindo lá as Mercedes, as BMWs, nós somos proprietários da marca e recentemente, agora em dezembro, compramos também uma franquia não, somos franqueados da Mr. Pretzel. Mr. Pretzel é mais difícil de explicar, ele é doce, ele é salgado, ele não é pão, ele não é bolacha, só provando, vai lá no Litoral Plaza, quem não conhece, em frente ao Jerônimo, tem um quiosque do Mr. Pretzel, e aí eu vou explicar também por que a gente entrou no Mr. Pretzel lá na frente, tá? E contando um pouco essa história para o Bispo, né, sobre a nossa história de vida, essa veia empreendedora, ele nos desafiou a assumir esse ministério de empreendedores aqui da Cal. A gente está aqui há um pouco mais de 1 ano, e aí já assumimos esse desafio e estamos aqui para contribuir tanto com a experiência prática como com a teórica, porque a gente precisa aliar as duas coisas, né? Então vou trazer algumas coisas teóricas aqui, algumas eu vou passar muito rápido, tá? Eu vou mencionar algumas coisas e aí a dica do dia anotem, porque a cabeça é falha. A Cássia ali está falando, tem caneta, ela falou da caneta porque a minha esposa é papel. Ela gosta de papel, e eu, tecnologia, aplicativo, celular. Já vou dar uma dica aqui, tem um aplicativo chamado Evernote. Quem conhece o Evernote? Evernote. Dá um Google lá na sua loja de aplicativos, é um bloco de notas
o ever quer dizer, é para sempre, né? Você vai ter as suas notas ali para sempre, que você não vai perder. Você pode perder celular, você pode apagá-las, ele ficar salvo. Então tudo que você anota fica salvo lá. E a gente vai falar um pouco disso. Então anota, porque tem uma estatística, eu ia procurar, não deu tempo de trazer aqui, que aquilo que você ouve, você grava X%. Eu não vou lembrar aqui, não vou nem chutar. Você grava pouco. Aquilo que você ouve e escreve, você vai aumentando. Aquilo que você pratica aumenta muito mais. E aquilo que você ouviu, escreve, pratica e ensina, você absorve 90%. Então, pelo menos escreve, né? Não precisa escrever tudo, mas alguma coisa que você não entendeu, que eu passei muito rápido, anota para pesquisar depois, tá bom? Vamos lá. E aí, falando aqui dos 7 passos, né? Que é o título de hoje. 7 passos para você tirar a sua ideia do papel. Você quer uma caneta? Uma caneta, cá. Então, quem quiser mais. Então, quais são esses passos práticos? Assim, com todos esses passos, você vai sair daqui pronto para abrir uma empresa ou para tirar essa ideia do papel? Não. Mas você vai ter um norte diferente daquilo que talvez você imaginava, né? Será que é tão difícil? Será que é tão fácil? Mas pelo menos um caminho você vai ter. E eu vou dar um passo atrás. O primeiro tópico é: coloque no papel. Então, às vezes, a sua ideia só está na cabeça. Então, mas eu vou expandir sobre cada item. Segundo, elabore um plano de negócio simples, também conhecido como business plan. Tenha paixão no que faz. Estude quem já fez o que você quer fazer, chamado de benchmarking. Quais são as tarefas críticas do seu negócio? E identifique seu MVP. Calma, vamos chegar lá, o que é isso? E comece simples, mas comece. Menos é mais. Então esses são os 7 tópicos. Alguns eu vou gastar um tempinho mais, outros eu vou passar mais rápido, tá? Coloque no papel, é o primeiro item aqui. Então 7 dicas, passos para tirar uma coisa do papel. Pergunto, vocês já têm alguma coisa no papel? Então eu vou voltar um passo atrás, né? Júlio, eu vou tirar o que do papel se eu nem tenho, nem pensei em nada? Quem não é empreendedor aqui? Não, hoje eu sou empregado e eu não sei nem por onde começar. Quem já tem a sua empresa, o que você quer expandir na sua empresa? Qual é o novo negócio que você quer abrir? Às vezes, ou um novo negócio dentro do seu nicho, ou um novo negócio totalmente novo. De fato, foi o nosso, né? A gente trabalhava com entretenimento infantil, agora eu trabalhando também com alimento. Então, para isso eu precisei fazer um planejamento e começou colocando no papel. Ainda não é o plano, que a gente vai falar do plano de negócio. Coloca no papel uma ideia, escreve, né? Seja, como eu te disse, seja no papel, seja no celular, seja num post-it que você coloca lá na geladeira, para você lembrar daquela ideia que você tem. Eu, às vezes, também baixei um outro aplicativo, que eu vou trazer aqui em algum elo para explicar, que chama Trello, com 2 L's. Um aplicativo formidável. Então, eu tenho uma ideia, eu estou onde for, eu entro lá no Trello e coloco: fazer tal coisa lá na Pelotinhos, fazer tal coisa na Pretzel, trazer tal coisa aqui para o elo. Então, eu vou anotando, porque a mente é falha, né? E acaba passando. Então, coloque no papel. Porque as coisas, elas não caem do céu. Você não está andando na rua, o cara chega aqui: nossa, gostei de você, vem aqui, eu preciso abrir um negócio aqui, você é o cara. Parece pegadinha do Ivolanda, né? Não tem, né? Então, quando eu fui líder de jovens na outra igreja, eu falava para os meninos: estou desempregado. Você mandou currículo? Currículo? Então, você nem tem currículo, é isso? Então, faça o currículo, mande o currículo. A mesma coisa o empreendedor. As coisas, a gente precisa ir atrás, as coisas não caem do céu. E eu pesquiso bastante sobre o assunto, inclusive trazendo aqui para vocês. Eu vi uma conversa do Thiago Nigro, quem não conhece, também é conhecido como Primo Rico, e o Rick Chester. O Rick Chester é um rapaz que vendia água lá na Copacabana, né? Sensacional, hoje é palestrante internacional. Os dois feras, né? E eles conversando ali, eu vendo a conversa, o Rick Chester falou, anotei aqui a segunda frase que está lá: sucesso não é o fruto, e sim a semente. Então, quando você vê o sucesso dele, não é o vídeo dele que viralizou ele vendendo água, ele explicando como ele vende água, quanto ele comprava, qual era o lucro, tal, viralizou esse vídeo dele. Mas sim, ele estava com 29 anos, foi os 29 anos dele que ele semeou
né? Lá atrás ele começou a vender água. Hoje o Júlio está aqui, dono da Pilotinhos, tal, a gente tem 10 unidades, 5 franqueados, 10 unidades, 5 próprias, mas não foi do nada, não é a Pilotinhos, foi o McDonald's que eu comecei lá em 96, fritando hambúrguer, né? Então, e aí ele falou da lei da semeadura, nem cristão ele é, né? E aí é natural, aquilo que você planta nos seus estudos, aquilo que vocês estão plantando aqui, aprendendo hoje, vocês vão semear lá na frente. E aí eu coloquei aqui, seja para começar do zero ou expandir o seu negócio, que a gente vai falar aqui hoje. E aí você fala assim, eu não tenho nenhuma ideia, eu vim aqui justamente com a mente aberta, eu não tenho ideia de como expandir meu negócio, eu não tenho ideia de abrir um próprio negócio. E aí eu tenho uma dica aqui para vocês. Como surge a ideia? Pensa num problema. Pensa num problema. E aí você pensa numa solução desse problema. Venda a solução do problema. Nossa, descobriu a lâmpada, né? Então, de novo, você não sabe o que fazer no seu negócio, você não sabe como expandir? Pensa no problema e na solução. Aí eu vou dar exemplo aqui para ficar mais fácil. Coronavírus é um problema? Não. Total, né? Da humanidade. E aí alguém lá atrás pensou nas soluções. O que hoje 100% das pessoas precisam usar por conta do coronavírus? Máscara. Então, quantas pessoas não ganharam dinheiro vendendo máscara? Né? Então assim, quem começou lá atrás ganhou muito. Quem entrar agora, o negócio já funilou, você tem que ter um baita de um diferencial. Então assim, acha um problema, pensa numa solução. E aí vão pensando no seu nicho de trabalho, né? O que é um problema que os meus clientes reclamam e hoje eu não consigo atender? Pensa numa solução. Então trabalha nisso. Qual o problema quem está à minha volta tem e o que eu posso trazer de solução? Vou dar um exemplo pessoal nosso, Pilotinhos. Estamos em shoppings. Na pandemia o que aconteceu? Como a maioria das coisas, fechou o shopping. O meu único ganha-pão era o shopping. Tinha uma reservinha, ela foi acabando, eu falei, e agora? E aí a gente começou a ver, meu nicho é criança, qual é o problema? Os pais não sabiam mais o que entreter as crianças. As crianças estavam em casa, entediadas, não podiam sair, no máximo ali no condomínio, no máximo numa orla ali, dependendo do time que a gente está falando. E aí eu falei, pronto, vamos vender carrinhos elétricos para essas pessoas. Eles não podem ir lá alugar do shopping? Vamos vender. Eu conheço um fornecedor, 2, pesquisamos diversos fornecedores, começamos a focar na venda. Eu já tenho uma marca que é carrinhos elétricos, eu usei a força da minha marca para vender os carrinhos elétricos. Solucionei o problema de vários pais que já estavam estressados com os filhos, e o carrinho elétrico não é barato. O que a gente pegou no meio do caminho? Os pais tinham festas de aniversário programadas em buffet. Festa de buffet cara, o buffet devolveu o dinheiro, ou ele não gastou, ele tinha ali uns 2, 3, 4, 5 mil reais na mão, ele comprou o carrinho elétrico com o dinheiro do buffet. Então, a gente pegou muitos que falaram assim, eu ia fazer a festa, então vou dar um presentão para o meu filho. Então nós pegamos esse nicho, era um problema, nós levamos a solução, chegou um dado momento, que eu não ficava um dia sequer sem vender um carro elétrico. Um dia, né? A gente falava, vendemos mais um, vendemos 2, vendemos um, aí eu parei de contar. A gente ficou uns bons 3 meses aí vendendo carrinho todo dia, graças a Deus, e a nossa atitude de achar o problema e a solução. Então, é possível achar, vasculha aí no seu meio, né, que você vai achar um problema e como você pode solucionar ele. E aí eu vou gastar um pouquinho agora no item 2, do 7, que é o plano de negócio. Já tirou do papel? Tirou do papel não, colocou no papel, né, de fato, a sua ideia. Agora você vai começar a elaborar o plano, né? Já tenho mais ou menos o que eu quero, onde eu quero atuar, para onde eu vou. Agora vamos estruturar esse negócio. Até então era um rascunho, agora você vai precisar de um negócio mais elaborado. Mas eu vou precisar de um mega plano, ou vou precisar contratar uma consultoria? Não, não precisa. Você mesmo pode começar sozinho, ou eu vou falar aqui com um parceiro de negócio, alguma coisa nesse sentido, para avançar para o plano de negócio. Então está aqui, elabore um plano de negócio simples, conhecido como Business Plan ou BP para os íntimos,
né? E o que contém, Júlio? Está lá no primeiro item. O que contém o plano de negócio? Eu vou falar aqui. São basicamente 4 itens que eles vão se ramificando, né? Como eu disse, por ele ser simples, no mínimo uma página, no máximo 4. Começou a encher muita coisa ali, passou de 4 páginas, já está meio perdido. Resume, rever algumas coisas. E aí vamos para a prática, o que você precisa de fato. Eu lembrei aqui que quando eu comecei a pensar num negócio um pouco mais recente, bem antes da Pilotinhos, eu peguei como fazer um plano de negócio do Sebrae. Era um impresso, eu fui lá imprimir 100 páginas. Cara, para mim, que eu não gosto de ler, eu assumo. Meu negócio é visual, eu prefiro ver 1000 vídeos falando sobre plano de negócio do que ler um treco de 100 páginas como eu fazia meu plano de negócio. Eu li as 10 primeiras, né? Mas o que eu absorvi ali das 10 primeiras, eu trago até hoje. E o que eu aprendi, eu fiz de outra forma, fazendo vídeo aula, enfim. É uma coisa minha. Você gosta de ler? Pega o negócio ali, abraça essas 100 páginas para fazer o plano de negócio. Mas o que eu vou trazer aqui, com uma página você consegue fazer pelo menos um esboço do seu plano de negócio. Então o que ele precisa contemplar, né? Primeira coisa, pessoas, né? Vamos falar de pessoas. Então você vai pensar, vou empreender sozinho ou com um parceiro de negócio? Vai ser eu e eu? Vou dar o exemplo de novo do Rick Chester lá vendendo água. Era só ele, a água, e o gelo e o balde lá. O balde não, a geladeira, né? Não, eu vou precisar de um parceiro de negócio. Ou eu já tenho um sócio. Tem um sócio que vai entrar com uma grana, ou vai entrar com um trabalho. Então, primeiro pessoas, pensa, né? Falando do sócio, foi uma coisa que eu gravei muito lá desse plano de negócio do Sebrae. Alinhe a regra do jogo antes. Seja a sua esposa ou sócio, seja o seu irmão, seja o seu melhor amigo, para ele não virar seu inimigo, para não ter um divórcio. Já ouvi casos, né? Por quê? Se você alinhar a regra do jogo antes, não tem falatório lá na frente. Você começa, todo mundo está penando, ralando, ninguém tem um centavo já de receita no bolso. Quando o negócio começa a virar lá na frente, mas você está trabalhando mais que eu. Mas por que você tira tanto e eu tiro tanto? Então, alinha tudo antes, né? Isso eu gravei lá daquele plano e eu usei recentemente agora com o meu cunhado, o irmão da minha esposa. Abrimos uma unidade da Pilotinhos aqui na Praia Grande, no Shopping PG ali na Costa Silva. Nós abrimos em sociedade. Aceitei com ele, falei assim, a regra do jogo vai ser essa, tá? Você vai cuidar dessa parte, eu vou cuidar dessa parte. Eu não tenho tempo de cuidar mais de loja própria. Você cuida dos funcionários, da manutenção. Eu cuido do burocrático, do financeiro, do estratégico. Eu negocio com o shopping. Beleza? Beleza. Você tem dinheiro para abrir 100%? Não tenho. Quanto você tem? 40%. Beleza, então 40% da empresa é seu, 60% é meu. Quando tiver lucro, 60% do lucro é meu, 40% é seu. Tá certo? Tá confortável? Estou confortável. E aí, falando do lucro, lucro é o salário do empreendedor? É? Não. O que é o salário do empreendedor? Hã? 1/3? Não. Alguém falou? Prolabore. O prolabore é o salário do patrão. Então, eu já alinhei isso para ele. Ele não sabe, ele nunca teve uma empresa. Falei, aí expliquei para ele o que é lucro, né? Então vai ter um sócio, às vezes seu sócio não tem já essa veia empreendedora, você já é empreendedor. Uma coisa é o prolabore, é o nosso salário. Vamos alinhar aqui nosso salário? Mas nem sei quanto vai faturar a empresa. Alinha. Vamos estimar aqui, vamos tirar R$ 1.500 cada um. Você acha que o que você faz é equivalente ao que eu faço para os dois receber a mesma coisa? Sim. Não, eu vou trabalhar mais horas que você vai se dedicar. Tá bom, então você tira 2.000, eu tiro 1.000, pode ser? Fechou. Alinhou o negócio? Está ali o salário de cada sócio. Aí o lucro já é outra conta. Se eu entrei com 60% do valor, ele entrou com 40%. Quando tiver lucro, aí sim divide em partes proporcionais a cada um. Então, toda essa regra do jogo precisa estar clara. E aí eu estou falando só de sócio, né? Mas se você vai ter funcionários que vai trabalhar para você, alinhe ali o projeto antes com ele. Eu vou dar outro exemplo. Eu gosto de dar bastante exemplo, porque grava, né? A gente fica só filosofando aqui. Então, um outro cunhado, outro irmão da minha esposa, ele abriu um salão de cabeleireiro. E no salão de cabeleireiro, ele não sabe cortar cabelo. Ele precisava de alguém especialista.
de um cabeleireiro. Se ele vai ter unha, ele vai precisar de uma manicure. Então ele tem que alinhar a regra do jogo ali com o pessoal envolvido. Tudo isso você vai colocar no plano de negócio. Eu vou abrir um pouquinho mais lá para frente. Outro ponto do plano de negócio: número. Você precisa saber quanto você vai precisar gastar para expandir ou para abrir um novo negócio, para fazer uma nova linha. Qual vai ser a sua receita? Júlio, eu não faço ideia. Estima, você tem que pesquisar. Quantos clientes eu pretendo atender por dia, por mês? Quanto cada cliente vai gastar? Qual vai ser o ticket médio de cada um? Então eu vou ter X de receita. E eu estimo ter X de despesa. Vou precisar de aluguel, não vou precisar de aluguel, vai ser online e tal. Despesa. A conta fecha? Putz, não fecha. Estava falando agora, o Cauã, pastor Cauã, falando sobre camiseta. Pô, a camiseta do Vibe eu pago X, se eu vender a Y, não vai sobrar, eu preciso achar alguém mais barato. Ele precisou colocar lá na calculadora. Você vai colocar isso no plano de negócio. Se eu pago, vamos pegar o exemplo dele, você vai montar uma confecção de camisetas aí para vender para a galera, para os jovens. Você precisa saber quanto custa, quanto você vai vender e se vai sobrar. Você fala, putz, não vai dar nada, né? Então vou pensar em uma outra alternativa ou tentar achar outro fornecedor. Você vai saber isso quando? Colocar no papel, colocar lá expandido no plano de negócio. Então o número do seu negócio você precisa saber muito bem, porque senão ele pode fracassar. Pode não, fatalmente vai fracassar se você não souber o número. Júlio, eu não faço ideia como eu vou chutar esses números, até então você não tem esse negócio. Use 3 projeções, eu escrevi aqui: otimista, mediana e pessimista. Então quando eu vou vender uma franquia da Pilotinhos, hoje eu tenho parâmetro de comparação, a gente tem 10 unidades na marca, então eu pego a melhor e mostro para o franqueado, ó, ela fatura tanto e dá isso aqui de líquido, essa é a sua maior possibilidade, ou não, você pode me superar, mas hoje é a maior possibilidade. Tem umas lojas que são medianas, ela vai te dar isso. Não, essa mediana já é bacana. E tem a minha pior loja, então é o cenário pessimista. Ainda assim, a minha pior loja dá mais do que se você pegasse. Hoje uma franquia da Pilotinhos é 100 mil reais. A minha pior loja dá mais do que você pegar esses 100 mil reais e fazer um investimento conservador, né? Se você quiser arriscar no Bitcoin aí, dobrar num dia e for para zero no outro, pode ser. Mas um investimento conservador, a minha Pilotinhos dá mais, a mais fraca dá mais com o investimento. Então eu mostro lá para o investidor, ó, 3 opções. Você fazendo o seu plano de negócio, faça 3, porque se você, projeções, se você faz uma projeção muito otimista, no primeiro mês foi lá para baixo, você vai ficar o quê? Putz, esse negócio não vai para frente. Então faz as 3, né? Vai na pessimista primeiro, porque se superar é psicológico, né? Você vai galgando, chegando até a otimista. Se você só faz só a pessimista, é menos mal, né? Porque se você superar, você ficou felizão. Mas se você só faz só a otimista, a tendência de você desmotivar e não avançar no projeto, ela é maior, né? Então falei de pessoas, falei de número, agora eu vou falar do mercado e do produto. Esse aqui é um tema bem amplo, mas eu vou falar de forma resumida, é o penúltimo. Você precisa estudar o seu mercado, obviamente. Falamos aqui de novo da máscara, né? Qual é o meu mercado? Envolve um pouco de número. Quantas pessoas precisam de máscara? Todo mundo, beleza, seu mercado é gigantesco. Qual é o produto? A máscara, enfim. O que eu vou precisar para fazer o produto? Pano. Pano está em escassez ou não está? Quanto custa o pano para fazer a máscara? A gente tem uma conhecida em São Paulo que ela costurava muito bem. E aí quando veio a pandemia ela foi uma das primeiras, só que ela não tinha R$1 para comprar o pano. Então assim, aí ela foi, graças aos irmãos lá que doaram, ela foi e comprou o pano. Mas ela precisou estudar o mercado de certa forma para ver o quanto ela podia abranger. O meu caso da venda dos carrinhos, já falei para vocês, né? Tive que estudar como que eu ia atingir, como que eu vou vender para as pessoas. Já avancei um pouco aqui, isso é o plano de marketing, é a última linha ali. Plano de marketing precisa estar no seu plano. Quanto vai custar? A conta que a gente já fez ali das camisetas. Aonde eu vou vender? Vai ser físico? Vai ser nas redes sociais? Vai ser na porta do Carrefour que eu vou vender ali a minha máscara, né? Estou dando exemplo da máscara aqui de novo. Mas você precisa determinar aonde você vai vender, qual é o seu canal de vendas.
E como divulgar? Da mesma forma, vai ser panfleto, vai ser de porta em porta, vai ser nas redes sociais também? Isso entra no plano de marketing. E aí, já vou mostrar um modelo. Júlio, você falou um monte de coisa, falou que era simples, como vai caber tudo isso numa folha só? Calma que eu vou provar para vocês. Tem mais alguns adendos aqui. Deixa eu ver se passou. Ainda dentro do plano de negócio, eu vou passar aqui rapidamente por esses itens. O plano não vai ser eterno, o plano é mutável. Então assim, criei o plano, não mexo mais, foi isso aqui que Deus me revelou. Não, você desenha o plano e ele é mutável, ó maravilha. Por isso que você vai testando, vai ali pegando os insights, vai conversando com as pessoas. O plano é mutável, você vai atualizando, vai mudando, ele não é eterno. Cronograma, você precisa estipular um cronograma. Não adianta deixar um negócio solto, porque aí você fala assim, um dia eu faço. Estipula, eu vou startar esse negócio no máximo até agosto. Coloca lá as fases, o que eu vou fazer até março, o que eu vou fazer até maio. Agosto o negócio tem que estar funcionando, e se cobre em cima desse prazo. Também não é engessado, você pode ir adaptando esse prazo de acordo com as intercorrências, mas cria um cronograma, escreve esse cronograma. Eu escrevi aqui duas coisas, ROI e ponto de equilíbrio, para lembrar para vocês. Alguém sabe o que é ROI? Não é o que o cachorro faz com o osso. É o retorno, essa foi péssima, né, pastor? É o retorno sobre investimento, né? Então calcula, lembra que você fez já um cálculo básico, quanto você vai ter de lucro? Quanto eu vou gastar no pilotinho? 100 mil reais. Quanto que eu preciso para retornar? Ela fatura 5 mil por mês, em 12 meses você matou aquele negócio, em 24 e 36, faça o cálculo de quando que você vai ter o retorno desse investimento, é o ROI. Ponto de equilíbrio, lembra que eu falei que vou soltar bastante coisas aqui, e o ideal é vocês pesquisarem para a gente aprofundar nesse assunto. Ponto de equilíbrio é quanto que você precisa vender para pelo menos fechar a conta, pelo menos empatar e você não pôr do bolso. Então você vai fazer esses cálculos. Eu preciso vender, se eu comprei um estoque de 1000 camisetas, eu preciso vender tantas para poder pagar o meu site, para poder pagar minha lojinha, enfim, você precisa fazer a conta do ponto de equilíbrio. Análise SWOT. O que é esse tal do análise SWOT? Está aqui. Análise SWOT são oportunidades e ameaças, são um quadrante, né? Você coloca lá as oportunidades, as ameaças, as forças e as fraquezas. Faça isso com o seu negócio, com o seu produto. Monte, depois dá um Google aí, você vai achar esse quadro facinho para você preencher uma análise SWOT do seu negócio. Gaste o tempo que for necessário no plano de negócio. Da mesma forma que eu gastei mais tempo aqui com vocês no item 2, gaste mais tempo no plano de negócio. E eu vou dar um exemplo aqui também para ilustrar sobre isso. E eu falei assim, bole um plano simples. E não é porque é simples que deve ser feito de qualquer jeito. Não confundam simples com fazer nas coxas, de qualquer jeito, né? Faz um negócio bonito, com tempo, com calma, mas invista tempo nele. E aí eu vou mostrar aqui o Lean Plan, que é a última linha ali, o plano enxuto. Como você fazer tudo isso que eu disse em uma página. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, e não vai dar para ler, mas não é esse o intuito, é só para mostrar o modelinho. Eu vou passar aqui pelas caixinhas para vocês, que é basicamente o que eu falei aqui. Então, nessa folha aqui, você consegue desenhar tudo isso que eu falei e montar o seu plano de negócio. Então a primeira caixinha ali é identifique o seu negócio, ponto. Então você vai colocar ali qual é de fato o seu negócio, seu produto, o nicho que você vai entrar, enfim. Canais de venda, já falei. Atividades de marketing, receitas, despesas, problema a ser resolvido, solução, público-alvo, concorrência, time e funções, datas e prazos, parceiros e recursos. Então, tudo que eu falei, cabe ali numa página. Esse é um modelo de plano de negócio. E existe um template, mudou ali? Mudou. Eu peguei esse template aqui de uma página, está ali o site, não sei se dá para ler, senão eu leio. O site é abrirminhaempresa.com. Aí se você entrar, já entra ali. E aí eu entrei no /ebook templates.
Os caras te dão os templates desses planos. Então você baixa esse cara aqui, ó, você imprime quantos você quiser, você joga lá no Word, você escreve nele, e nesse template você faz o seu plano de negócio, né? Eu quero um plano de negócio para uma área, para um produto, para uma empresa. Você faz um plano de negócio para cada área que você quer fazer e preenche ali bonitinho nesse cara aqui, tá? E esse cara aqui, quem é? Abraham Lincoln, né? Abraham Lincoln, eu comentei com meu cunhado isso, os meus cunhados perseguem, né? Esse cunhado toca pilotinhos nossos em Cajamar, no interior de São Paulo, e eu falei isso para ele esses dias. Um pastor colocou aqui, não sei se foi o bispo ou o pastor Rogério, recentemente. Abraham Lincoln disse: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o machado. E aí eu comentei num assunto que eu estava falando com meu cunhado sobre isso, né? Então a frase se explica aí por ela mesma, né? Mas gaste tempo afiando o machado, ou seja, fazendo lá o seu plano de negócio. Então ele gastaria 6 horas ali planejando e 2 horas executando. E aí eu falei isso para o meu cunhado, ele falou: Júlio, Abraham Lincoln falou isso, mas isso é mais antigo que o Abraham Lincoln, tá? Está lá, está em Eclesiastes. Eclesiastes 10:10 fala o seguinte, na versão da Bíblia Viva: um machado sem corte exige que o lenhador faça a força dobrada, mas quem é sábio planeja antes de agir. Então Abraham Lincoln já usou o versículo de Eclesiastes, né? Então planejem, não sai fazendo as coisas, né? Quer fazer um negócio, quer tirar do papel? Calma, melhor você esperar aqui, usando a metáfora aqui do Abraham Lincoln, que em 8 horas ele usou 6 afiando, fica 6 meses, você viu que eu joguei para agosto o projeto? Joga para agosto o projeto, fica 5 meses, 4 meses planejando e 2 meses executando com base, com informação, com coerência, com os números, né? Não adianta sair atropelando. Aí dou meu exemplo. Eu poderia ter aberto um negócio com 18 anos. Será que eu ia ter o mesmo sucesso que eu tenho hoje? Eu fui mandado embora ou pedi demissão de algumas empresas e eu recebi uma rescisão. Aí eu falei assim, agora eu vou abrir. Agora eu vou abandonar, não quero mais CLT. E eu demorei 20 anos para convencer a esposa. Aproveitar que ela não está aqui, a gente pode falar, né? Demorei 20 anos, porque ela tinha segurança do CLT. Não, porque o CLT, eu prefiro o dinheiro lá todo mês, no final do mês na conta e tal. Aí eu trabalhei na Odebrecht, a afinada quase Odebrecht, não, tá aí ainda. Trabalhei 5 anos na Odebrecht, lindo e maravilhoso. Peguei o último ano que o Marcelo Odebrecht foi preso, aí começou a crise. Cada semana era 150 mandando embora, 150, eu durei 1 ano. Meu filho nasceu, eu pedi férias, tipo, os caras, você é louco, né? Momento desse, você pedir férias, quando você volta já tem outro no seu lugar, ou fazendo as suas coisas, não deu outra, aconteceu. Mas eu estava com uma paz tão grande, fui mandado embora, recebi lá os 5 anos e tal, e aí falei para ela, cadê a segurança do CLT? Né? Cadê? E aí, virei empreendedor, não, ainda não. Aí fizemos conta, procuramos, não achei o negócio ainda que, sabe, eu sempre quis franquia, eu não quis aventurar e começar uma coisa do zero, eu não tive essa coragem. Eu pensava na franquia porque 70% do negócio está pronto, os outros 30% é você que tem que se empenhar também, porque o negócio não vira sozinho. Então eu queria franquia, não achava. Então, aí a Cássia voltou. Então pessoal, como eu estava falando aqui, então convenci ela, né, de que a franquia era um negócio mais seguro, né, tal, não sei o que, mas ainda assim não abri meu negócio dali. Eu tinha grana, mas a gente preferiu planejar um pouco mais. Aí eu entrei, fiquei mais 2 anos numa empresa para aí sim virar empreendedor, né? Então planeje, gaste tempo no planejamento, beleza? Terceiro item: tenha paixão no que faz, ou delegue para quem tenha. Então, de novo, vou dar o exemplo aqui do meu cunhado que abriu um salão de cabeleireiro. Qual era a paixão dele? Empreender. Então, ele queria ser um empreendedor. Eu gosto de empreender. Mas a paixão dele não necessariamente era cortar cabelo. Então, ele precisou delegar para quem tenha
a paixão de cortar o cabelo. Então ele tem que ter o profissional de cortar o cabelo, a profissional de fazer a manicure. É mais difícil, porque você depende de um terceiro. Então, se você tiver a oportunidade de ter um negócio, tocar um negócio que a sua paixão vai fazer ele crescer literalmente, a não ser que ele aprenda a cortar cabelo e aí ele faz do jeito dele com gosto. Então, independente se você vai delegar para alguém ou se você vai fazer, é importante ter paixão. Por quê? Não adianta a minha esposa trabalhou muitos anos com criança, né? Ela foi professora de educação física, trabalhou com recreação, trabalhou com acampamento. Em algum momento lá faltava os monitores dela, quem que ela chamava? O cara do RH para ir lá ajudar ela de fim de semana. Eu sempre gostei de trabalhar com criança. Então hoje a Pilotinhos é um prazer trabalhar com criança, é uma brincadeira, os pais vão lá para se divertir. Como eu disse, tem pai que se diverte muito mais que as crianças. É um bebezinho de 10 meses, não entende nada, ele vai lá, nossa, vai andar e está lá, ele com o controle remoto, né? Então sim, vidrada, né? Vamos andar na Ferrari. A filha, não, eu quero no New Beetle. Olha, é uma Ferrari. Não, eu quero no New Beetle. Fica brigando lá. Então é prazeroso, é divertido, né? Isso traz paixão. Aí você fala assim, nossa, o Júlio falou tanto da Pilotinhos, vou chamar ele depois, mas não gosto muito de criança e nem de carro. Meu negócio é moto, né? Então assim, você vai trabalhar no negócio, você não gosta de criança e não gosta de carro, né? Não, tem que ter paixão, né? Não é porque o negócio dá dinheiro. Procure algo que você de fato tem paixão, ou como eu disse, delegue para alguém que tenha. O ideal é que a paixão seja sua. Nossa, aí a gente procurou várias franquias, em um momento eu falo também. E aí eu achei uma pastelaria na internet lá, o cara vendendo lá no Santos. Não é uma pastelaria qualquer, é o Pastel do Trevo de Bertioga, né? E aí tem lá, famosona, e eles abriram uma filial em Santos. Aí o cara me mostrou os números, cara, o negócio faturava bem, dava uma grana, tal. Aí eu falei, vamos abrir uma pastelaria. Na época eu ia continuar trabalhando e a minha esposa que ia tocar o negócio, até o negócio maturar e eu ia sair da empresa. Aí a pergunta-chave, ela falou assim, tá, e se a cozinheira faltar, que faz todos, era 35 recheios, né? Eu falei, meu Deus do céu, se a cozinheira faltar, aí o cara falou, eu tenho que ir lá para a cozinha, né? Ela olhou para mim e falou assim, sai fora, né? Ela odeia cozinhar, né? Cozinha o que é necessário, né? Mas não é uma paixão. Então imagina, eu ia continuar trabalhando, ela ia ter que ir lá se matar para fazer os recheios, ela ia fazer com gosto? Não. Então é importante ter paixão pelo que faz. E aí, falando da paixão, eu foquei bastante na paixão, depois eu vou falar dos outros. Tem uma metodologia chamada metodologia PMA. Também peguei aí de um vídeo do Thiago Nigro, e essa caixinha aqui é dele, não dá para vocês verem, mas lá tem o logo, e ele falou dessa metodologia, não é dele, é uma metodologia aí geral, né, que fala o que é o PMA. O P é da paixão, como a gente já falou bastante, então lista todas as suas paixões. Algumas das minhas paixões, dá para eu vender alguma coisa em relação à minha paixão? Putz, talvez, dá. Hoje tudo é vendável, né? Então eu vou listar tudo. Aí ele deu o exemplo do tênis, né? Uma paixão dele foi jogar tênis. Mas ele até chegou a ser federado e tal, mas ele falou, mas nunca vou ser um Federer, um Nadal ou um Guga da vida, né? Então ele falou, a minha paixão não vai me dar dinheiro, não vai ser o meu negócio, mas a minha paixão também é ensinar, e eu manjo de investimento. Então hoje ele ensina como investir, né? Mercado é o M aqui da metodologia. Pegando de novo o exemplo do Thiago Nigro, ele gostava de tênis. Mas mesmo eu sendo mais ou menos, eu sou melhor que várias pessoas. Eu posso ensinar o tênis. Quantas pessoas jogam tênis hoje que vocês conhecem? Quantos aqui jogam tênis? Quantos que vocês conhecem que jogam tênis? Então é um nicho bem apertado. Normalmente é que tem grana, né? Então já o mercado dele também de vender uma aula de tênis, alguma coisa assim, era pequeno. Aí, quantas pessoas investem? Pouquíssimas pessoas. Tem um percentual também que eu não sei, mas pouquíssimas pessoas investem. Falar, são poucas pessoas que investem, também é um nicho ruim. Não, pelo contrário. Se 10% investe, você vai nos 90%. Né? Você viu como a percepção é diferente? E ele ensina a investir com R$30. Então, não precisa ter dinheiro para investir também. Então, dos 90%, quantos tem R$30 para investir? Então, ele achou um nicho gigante. Então, você precisa olhar a sua paixão
e junta com o mercado. Não adianta a sua paixão ser bacana, mas não ter mercado para vender. Tem que juntar esses três. E a aptidão, mais uma vez usar o exemplo do tênis. Pô, a aptidão dele era boa, mas nossa, não era aquela aptidão. Então não adianta você ter paixão, ter mercado e você não saber fazer aquilo e se colocar aí a vender pastel lá só porque o pastel do Trevo é bom, gigante, tem 26 sabores. Então não ia virar. Acham esses 3 itens aí para você avançar com o seu negócio: paixão, mercado e aptidão. Vamos para o próximo. Como os pastores sempre falam, caminhando para o final, para vocês já ir dando... para eu garantir mais meia hora de vocês acordados, caminhando para o final. Está quase. 4º item: estude quem já fez o que você quer fazer. Então, isso é espionagem, Júlio? Você está mandando a gente fazer espionagem? Não, isso se chama benchmarking. Não os nomes bonitos americanos, né, que o pessoal usa, mas nada mais é do que você estudar as melhores práticas das empresas que já fazem aquilo. Olha a vantagem da franquia, estou vendendo meu peixe aqui, né? A vantagem da franquia é essa: o franqueador, ele já ralou ali. Eu comprei a Pilotinhos, só contando aqui rapidamente, eu era franqueado da Pilotinhos. Em um ano, a gente se tornou franqueadores que já tinha 5 unidades. Então eu comprei a marca Pilotinhos do franqueador, porque ele virou empresário de futebol, está com o escritório lá em Dubai. Deixa ele feliz lá. Então, ele ralou muito nos 2 primeiros anos de Pilotinhos. Os controles sincronizavam com o outro. Você estava dirigindo um carrinho, ele outro, os carrinhos um batia no outro. Então assim, era ficha, ele colocava uma ficha lá, os carrinhos andavam com ficha, paravam no meio do shopping. Então, ele sofreu, ele aprendeu muito. Quando eu entrei, o negócio já estava mais redondinho. E muita coisa, a gente está há 3 anos, 2 anos como proprietário, a gente já melhorou muita coisa depois disso. Então, você quer abrir um quiosque de... Júlio, eu vou morar lá na Bahia, lá não tem esse negócio, eu vou levar para lá. Você vai começar do zero lá? Você vai aprender. Mas eu não quero abrir uma franquia sua, tal. Tá bom, você vai lá, você vai alugar um carrinho meu, ver como funciona. Normal, não tem nada de mal nisso. O detalhe, o segredo por dentro ali, você não vai descobrir, mas pelo menos você vai ter uma ideia. Então, vai abrir um negócio, estuda os outros players do mercado. Vai vender máscara? Compra uma máscara de cada modelo e estuda. Qual a diferença? Essa aqui é mais invocada, ó. Tem um bico de pato aqui, não sei o que, ou respira melhor. Aquela ali não dói na orelha, tem uns que amarram na cabeça. Então assim, estuda o mercado, estuda aquele que já faz para você ganhar tempo. Então isso é o benchmark, né? E aí eu coloquei ali na primeira caixinha: pesquise, pesquise, pesquise. Mais uma vez, gaste tempo aqui. Concorrentes e fornecedores. Não adianta só olhar os concorrentes, pesquise os fornecedores, né? Quem vende o melhor pano? Vou focar na máscara, que é um exemplo simples. Quem vende o melhor pano? Quem vende mais barato? Quantos fornecedores vendem? Quando eu fui vender carrinho elétrico, eu tive que desbravar uns 4, 5 fornecedores. Chegou uma hora que nenhum tinha mais estoque, porque fechou a China também. Então, você vai ter que desbravar nesse sentido. Essas 3 caixinhas aqui eu vou passar bem rápido, que é algo que eu ouvi também na conversa do Rick Chester com o Thiago Nigro, né? De falar de trabalhar no operacional. Tem a ver com o benchmark. Beleza, você pegou o exemplo dos concorrentes, agora você vai aplicar na prática no seu negócio. Não adianta você ficar sentado na cadeira do CEO lá, coloquei lá, né? Júlio Melo, CEO da Pilotinhos, né? Eu, minha esposa e um assistente, eu sou o CEO. Você tem que pensar grande, né? CEO, todo mundo sabe o que é CEO? Quem não sabe, é melhor, o que é CEO, não precisa ter vergonha. Não sabe, boa. CEO também é uma das siglas americanizadas aí, quer dizer Chief Executive Officer, ou seja, ele é um diretor executivo, né? É o diretor responsável ali pela gestão, cuida da parte estratégica da empresa. Normalmente é o presidente da empresa, né? Não que ele não necessariamente é o dono, mas é o que gerencia ali a parte estratégica. E aí, para minha esposa não ficar brava que eu sou o CEO, tem o COO, eu falo que ela é COO, é o chefe operacional, porque o negócio dela é a logística, né? Mulher, né? Aquela coisa que pensa em tudo, né? Não, você leva um carrinho aqui, depois tem que pegar a massa da pretzel, vai para São Paulo, então ela pensa na gestão logística, eu penso na estratégia, no comercial, no marketing. Então, não queira ser o CEO da empresa, comprar aquelas cadeiras de presidente e tal.
começa lá debaixo do seu negócio, né? Vai lá na frente, atende o cliente. Eu tenho um quiosque aqui. Quantas vezes eu não atendo no quiosque lá? Para ouvir o cliente, para ouvir as dores do cliente, para ver o que o meu funcionário está fazendo, se está fazendo, se está certo ou errado. O antigo dono, por exemplo, ele não colocava a mão no quiosque. Ele chegava, ele ficava só olhando. É o perfil dele, não estou criticando, mas é o perfil dele. Ele vai absorver menos, porque ele só vai ficar olhando lá. Você chega lá no quiosque, você atende o cliente, você ouve e tal. Então assim, vai fazer alguma coisa no seu negócio? Vai lá no operacional, vai no dia a dia, fala com o cliente, ouve o seu cliente, né? Isso é importante demais. Depois, conforme você vai crescendo, aí sim você vira o executivo, delega, depois você vira o estratégico. Isso aí mesmo, você vai colocar a sua paixão, os funcionários vão ver a sua paixão, né? Minha esposa estava atendendo na Pretzel e a funcionária fazendo a massa ali. Aí ela falou, nossa, como a Cássia atende bem, né? Porque ela conversa com o cliente e tal, ela vai querer fazer igual, né? Então você dá o exemplo também pro funcionário, né? Vamos avançando aqui. Já estamos no quinto. Identifique quais são as suas tarefas críticas. Então, todo negócio tem uma tarefa crítica, porque às vezes você gasta muito tempo nas urgentes, mas ela não é tão importante. Então, isso aqui é essencial também para o negócio. E aí eu vou passar aqui pelos itens que eu anotei. Quais são, por exemplo, algumas tarefas críticas? Vou fazer um negócio. Eu preciso de um local físico ou pode ser virtual? Então você vai sair fazendo as coisas. Você sai, você está com um estoque, fala, onde eu ponho esse estoque aqui? Né? Então, um local físico. É virtual? Se é virtual, você vai precisar de um site, precisar de uma rede social. Preciso de qual matéria-prima? De novo, tá todo mundo vendendo máscara, eu vou vender álcool gel. Aí você vai lá, não tem álcool, filho, não tem cana de açúcar. Né? Como que você vai fazer? Você fez todo um plano na hora de comprar o cara fala, não tem, a Copersucar comprou tudo. Então, investigue o fator crítico daquilo a tarefa crítica daquilo que você vai desempenhar, né? E aí elenque pelo menos 5 fatores críticos. Pensa lá no seu negócio, naquilo que você quer empreender, fala o que é crítico para o negócio funcionar. Escreve lá mais uma vez. E aí eu coloquei aqui, exemplo dos participantes. Para vocês falarem um pouquinho também. Dentro, não precisa todo mundo falar, mas dentro do que você faz, dá um exemplo aqui para a gente ter mais uma ideia de tarefa crítica. Se não funcionar aquilo, se não tiver aquilo, o seu negócio não anda. Sem a embalagem eu não consigo trabalhar, seja papelão, seja plástico. E ainda mais agora com a crise, chegou a hora de não ter embalagem, cara. Quase que o negócio travou, papel celulose faltando, o negócio vai travar, não tenho como entregar o produto. Parece simples, né, cara? Mas quase aconteceu isso. Tivemos que buscar alternativas aí para poder entregar e fazer o negócio continuar. Boa, uma tarefa crítica. Quem mais? Aproveita o microfone. Peraí que já fala. No meu caso é prazo de entrega. Você vende o produto, aí está no mercado. Quando chega lá, está em falta, aí já vai para 2, 3 dias de atraso. Aí o cliente já começa a achar que você está enrolando, você deu um golpe nela. Você tem que... É crítico pra caramba. E ali, se deixar, vai por água abaixo, seu nome, né? Sim, com certeza. Falando do prazo de entrega, eu lembrei da venda do carrinho. A gente começou a vender para fora. Como eu divulguei em massa, o pessoal começou a ligar do Amazonas, da Fortaleza. Eu cheguei até a vender uns para fora lá para cima, para o norte. Transportadora foi o nosso fator crítico. Você não acha uma transportadora que trabalhe, pelo menos eu não achei até agora. Aqui estamos aqui no Elo, qualquer coisa vocês indicam aqui. Não achei uma transportadora, pelo menos aqui, eu não vou levar para São Paulo levar para lá, né? Que entregue no prazo, né, com qualidade, que cumpre a palavra. Então, foi uma tarefa crítica envolvendo prazo. O rapaz vai falar aqui. No meu caso seria estoque, né? Que eu tenho uma loja virtual, preciso de estoque para colocar as roupas e tal. Seria um fator crítico, teria que pensar antes também de agir. Muito bom, legal. Entendeu? Aí o que eu fiz? Eu aluguei um ponto que o dono não deixava eu vender roupa, que era o diferencial, vender roupa para a mulherada. A mulherada gosta de roupa. E eu falava para ela assim, vamos pôr roupa no salão, vamos fazer uma boutique lá no salão e tal. Só que o dono do estabelecimento que eu aluguei, ele tinha uma loja do lado. E ele não deixava vender roupa no salão. O que aconteceu? Deus nos abençoou de comprar uma casa. Eu falei, nós vamos pôr o salão dentro da nossa casa e lá nós vamos montar.
E hoje nós temos uma boutique dentro do salão da nossa Legal. casa. Show de bola, muito bom. Mais alguém quer falar? Não? Maravilha. Então, identifique a sua tarefa crítica antes de chegar começando a fazer o negócio, tá? Chegou no tão esperado MVP, quando vocês viram, o que é MVP? Eu não vou embora sem saber o que é esse tal do MVP. Mais uma sigla americana aí, ou em inglês, Minimum Viable Product. O que isso quer dizer? E aí também eu trouxe alguma ilustração aqui para ficar mais fácil. O próprio desenho aqui, ele mostra um exemplo. Se você vai lançar um produto, então mais uma vez vou usar o exemplo da máscara, né? Ou vamos primeiro aqui no desenho primeiro. Lá o M, que é o mínimo, é uma vela. Então eu quero lançar uma lâmpada de alta tecnologia. Começa com a vela, faz o teste na vela, vê mais uma vez, o que os clientes vão falar da vela? Pô, a vela durou pouco, ela iluminou pouco, mas começa com o mínimo, para você testar o mercado. Pegando o exemplo da máscara, não vai na super top com aqueles respirador aqui que você vê às vezes o cara, né, tal. Começa no simples, aí você vai com, pô, essa aqui dói a orelha, essa aqui é bacana, essa aqui não abafa e tal. Começa com o mínimo, começa com a vela. Depois você vai pro V, que é o viável. Já vai para uma lamparina. E aí começa a testar. Pô, o pessoal está reclamando que a lamparina precisa colocar o óleo, né? Dura muito mais que a vela, mas ainda enche o saco ficar colocando o óleo, tal, não sei o quê. Então você vai testando o viável, você já pulou uma etapa. E aí, sim, você chega no produto. Então depois, se você errou lá no primeiro, por exemplo, não tem mercado, ninguém quer comprar o meu produto que eu lancei. Você para ali, aborta no mínimo. Você não gastou centenas de reais para investir direto no produto final. Começa no básico, começa no mínimo. E aí eu vou dar um exemplo real nosso. Também na pandemia, a gente começou a vender carrinho e tal, e as pessoas começaram a falar: você não aluga para eu brincar em casa? Eu falei, opa, pronto, alugo? Como não? Alugo? Na hora. Quando? Por quê? Espera aí que eu só vou ver quanto eu vou te cobrar, porque eu não faço ideia, né? E aí abrimos mais um leque. Nós lançamos a locação residencial. Aí, mais ou menos. Tem os prós. Na pandemia, não, na pandemia foi ok. Na pandemia foi ótimo. Pós-pandemia não tem. Por quê? Aí eu já começo a viajar, né? Eu viajo e a caça me puxa para a terra, né? Não, dá uma segurada, calma. Aí eu falei assim, vamos comprar já uns carrinhos específicos para locação residencial. Quanto a gente vai gastar? Vamos pegar um carrinho do estoque e tal? Eu falei, não, para, vamos começar no mínimo. Peguei um carrinho, você falou, estraga, né? Então, se eu largar o carro na casa da pessoa, ele não vai ter o cuidado que no shopping você está olhando e tal. Então, a pessoa pode estragar. Pegamos um carrinho, uma Silverado. Está ali no exemplo, né? Silverado, para eu lembrar. Um carrinho que aguenta a pancada, já estava todo ralado. Se ele ralasse mais um pouquinho, não tinha problema. E eu alugava só Silverado. Eu tinha 40 carrinhos espalhados aí por São Paulo. Peguei a Silverado e falei assim: mas é menina, não tem rosa? Não tenho. Tem essa aqui, essa caminhonete Silverado preta que as meninas amam. Aluguei a Silverado. Então eu comecei com o mínimo e aluguei para menino, para menina. E foi, se bater, se ralar, beleza. Agora imagina se eu invisto, eu gasto 3 mil reais num carrinho novo lá, brilhando. Aí volta ralada, eu já vou ficar frustrado, né? Então eu comecei com o mínimo. Eu não preciso conseguir atender os clientes com o mínimo. E aí sim, se isso virasse um negócio, aí eu ia ter que ter uma pessoa. Porque a maioria, eu dava a opção dela vir buscar ou eu levar. Todos queriam que eu levasse, então eu precisava ter uma pessoa para levar e buscar. Eu cobrava o frete, mas eu precisava ter essa pessoa. Então, poderia futuramente eu continuar investindo nisso? Poderia, mas aí eu ia fazer um plano de negócio, ver se vale a pena e tal, ia comprar uma frota para isso. Mas eu comecei com o mínimo, então é um exemplo disso. Não precisa começar lá grandão, né? E aí tem uma outra ilustração que eu achei pesquisando sobre isso, que exemplifica e aí também esclarece o que não é o MVP. Ele não é a primeira imagem ali, que então eu vou vender carro,
eu vou começar com uma roda, né? Vou começar devagar, eu ofereço a roda pro cara, aí o cara vai ficar bravo. Aí você vai oferecer 2 rodas, o cara também não vai andar com 2 rodas. Aí você vai oferecer a carcaça, mas sem o volante, sem o capô. Aí quando você oferecer o carro completo, ele vai ficar felizinho. Não, você quer trabalhar no meio automobilístico? Começa com skate, né? Um exemplo ali bem didático. O cara vai falar, pô, não, skate, vou cansar, nem sei andar de skate. Aí você oferece um patinete, o cara já vai ficar mais ou menos. Uma bike, você vai para moto, a moto o cara já vai ficar felizinho. Aí até chegar no carro e aí ele vai ficar totalmente satisfeito. Então, comecem no mínimo. Pesquisem, como eu falei, pesquisa um pouco mais sobre isso, mas é importante. Como no meu nicho, eu vou começar a oferecer o mínimo para depois chegar no top, né? Até para você não gastar uma grana se aquele produto que você queria lançar não deu certo. E o 7, por último, não menos importante, feito tudo isso, comece, né? Aluga o salão, né? Vai para as cabeças, vai lá, compra a máquina, faz o estoque, comece. Comece simples, como eu te disse, né? Com o mínimo, com o produto. Não precisa começar, tá ali, ó. Não precisa começar lindo e maravilhoso, né? Vai aos poucos, não tem problema. Eu não comecei chegando lá pro cara e falei assim, eu quero comprar a sua marca, eu quero comprar pilotinhos. O cara falou, tá louco? Eu fui franqueado. Parece contraditório o que eu falei, né? Planeja, né? Espera 6 meses, espera 1 ano, 10 anos, mas chega uma hora que você tem que tomar a decisão. Eu já estou no 7º passo. Começa, põe em prática, começa devagar, né? E aí tem algumas frases aqui de Instagram, né? O feito é melhor que perfeito. Eu gravei isso, uso direto. Minha esposa é mais perfeccionista, ela gosta das coisas bonitinhas e tal. Eu falo, calma, vamos começar. O feito é melhor que o perfeito, né? Então, tá feito. Põe em prática, depois você chega à perfeição. Tem uma outra frase aqui que também é boa: o ótimo é inimigo do bom. Por quê? Às vezes você tem o bom na mão, mas você fica olhando o ótimo do vizinho, e aí você fala assim, ah não, o cara tem uma máquina de cortar Super XKW 222, mano, vou começar com a 01, não dá, né? Então, não, você tem o bom, esquece o ótimo, vai no bom, porque o ótimo às vezes te frustra, né? Defina a sua estratégia de crescimento. O que é isso? Você sempre é obrigado a pensar grande, a ser o melhor, tal. Isso é muito também de papo de Instagram, de Facebook, né? Seja o melhor, aí tem um assim, daqui 1 ano você vai ser o novo milionário, não sei o que lá. Não, se a sua estratégia é ter o sustento da sua família e sobrar um troco para você fazer uma viagem e comprar um presente legal para o seu filho, beleza, essa é a sua estratégia. Não, a minha estratégia é, de fato, eu quero ter 10 salões. Beleza, define e faz o plano dentro dos 10 salões. Isso não tem demérito nenhum, mas tem uma estratégia clara onde você quer chegar, para você ter um norte. E nunca é tarde para começar. Esperou 10 anos, eu fui virar empreendedor com 39, tem gente que começa com muito cedo. Esperei trabalhar 23 anos CLT para depois começar a empreender. E aí eu trouxe uns exemplos mais velhos do que eu até, de pessoas que começaram tarde e às vezes você nem sabe, para a gente ir finalizando aqui. A letra está bem pequena, mas eu vou contar a história, tá? O inventor da Coca-Cola, John Pemberton. Ele, enquanto estava testando medicamentos para dor de estômago, mais um farmacêutico, ele descobriu a fórmula do refrigerante mais vendido do mundo. A marca e patente foi registrada em 1886 e a expansão da empresa foi feita por outro cara aqui, o Asa Griggs Candler, empresário americano que comprou o negócio depois que o inventor morreu. Mas quando que ele inventou a Coca-Cola? 55 anos. Então nunca é tarde para começar. Mais um exemplo? KFC, quantos já comeram aqui no KFC da Praia Grande? Top. Ele vendeu sua primeira franquia com 62 anos. Então ele já tinha a marca KFC e aí virou franquia. Com 62 anos ele vendeu a primeira franquia dele. Ele nasceu numa comunidade rural dos Estados Unidos, criador da lanchonete KFC, e fechou seu primeiro contrato em 52. Hoje tem o rosto estampado aí na marca e deixou um legado que hoje está presente aí no mundo com 20 mil lojas. Começou com 62 anos.
Então os mais novinhos aqui tem chão, os mais cabelo branco, os sem cabelo, tem tempo ainda de colocar a ideia no papel, tá? E aí, vamos para dica bônus. Tem dica bônus aqui, parece o pessoal falando lá dos infoprodutos, marketing digital, né? Tô aprendendo aqui, ó. Dica bônus. Além dos 7 passos, vocês ganharam aqui uma dica bônus. Tenha um plano B. Putz, fiz todo o plano, tal, não sei o que, lembra do mínimo produto viável? Fiz todo o plano, não deu certo, e agora? Jogo tudo e começo do zero? Já pensa no plano B, né? Não deu certo o cabelo, vamos vender roupa, né? Não deu certo o shopping, fechou o shopping, vamos vender carrinho elétrico, vamos alugar para casa. Tenha um plano B, e não coloque todos os ovos dentro da mesma cesta. Por que vocês acham que em dezembro nós abrimos uma franquia da Mr. Pretzel, de alimentação? Era uma franquia que a gente já namorava há muitos anos, a gente estava negociando ponto aqui no Litoral Plaza há 3 anos, surgiu, saiu lá uma operação e tal, e abrimos. Aí minha esposa quase me matou, que falou, meu Deus do céu, alimentação agora, tem que ir no mercado, não sei o que, hoje já está tirando de letra, né? A gente já está dominando. Mas por quê? Se der algum pau no nicho infantil, se explodir, meu Deus, né? Explodiu um carrinho aí já era, acabou pilotinhos, nenhum carro mais entra no shopping. Eu tenho que ter um plano B. Então nunca coloque os ovos dentro da mesma cesta. Mais uma vez pegando o gancho do irmão ali. Cabeleireiro, roupa. Pensa em alguma alternativa para você ter um plano B. Dica mega bônus. Aqui nós temos também a dica mega bônus. Vamos para a dica mega bônus. Busque conselhos de pessoas mais experientes. Então não seja orgulhoso, arrogante. Eu vim aqui trazer para vocês algumas coisas. Eu pesquisei, eu procurei pessoas mais experientes que eu para trazer alguma coisa mais, mais conteúdo para vocês, né? Fique atento aos feedbacks do cliente. Eu já fui falando isso no decorrer. E cuidado com o viés da confirmação. Eu ouvi essa frase, nunca tinha ouvido falar. O que é o viés da confirmação? É quando tendemos a priorizar notícias e fatos que nos favorecem. Então às vezes você põe uma ideia, você coloca uma viseira, que você só quer procurar coisas que vão contribuir para aquilo lá que você está pensando. Mais um exemplo aqui. Antes de abrir a Pilotinhos, nós quase abrimos um Subway. Nós passamos por todo o processo de franqueado, já estava aprovado, conversando com o supervisor, tinha pessoas querendo repassar aqui na região, aí tinha um cara querendo repassar em São Vicente e tal, mas a conta não fechava. Depois, com o dinheiro que eu ia abrir um Subway, eu abria 5 pilotinhos, né? Deus prosperou, só dava para abrir 3, mas eu consegui abrir 5 lá, é uma outra história. Mas eu abri as pilotinhos e hoje estou muito bem, obrigado. Se eu tivesse aberto o Subway, eu não ia ganhar 10% do que hoje eu tenho de lucro com a Pilotinhos. Mas chegou um momento que eu falava para ela, eu quero Subway, eu quero Subway, eu quero Subway, não porque é o Subway, não porque é e tal. E aí eu procurava informações e notícias que valorizavam o produto, né? Já ela falou assim, nunca comi, não gosto disso aí e tal. Então cuidado de você ficar muito vidrado naquilo e só procurar notícias boas e às vezes você mascara as ruins, né? Cuidado. Essa foi a dica mega bônus, tá bom por enquanto? Não, aqui nós temos a dica master bônus. Vocês conhecem a dica master bônus? Nós estamos aqui na igreja, é um encontro de empreendedores cristãos, eu não posso sair daqui sem trazer um pouco da palavra, né? E falando o que eu acabei de dizer, né, sobre conselho, olha aqui, Provérbios 15, 22, tá ruim ali, mas eu vou ler para vocês. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Então, procure pessoas, foi o que eu disse, está na Bíblia também. E Salmos 32:8 diz o seguinte: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Esse é o maior dos conselheiros. Então procure a ele e procure os irmãos, porque como eu disse, a gente procura ele, mas não cai do céu, né? Ele quer ver a nossa atitude prática. Essa foi a dica Master Bônus. Ah não, gente, tem a dica Blaster Bônus ainda. Tem a dica Blaster Bônus aqui no Elo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor,
e não para homens. Colossenses 3:23. Lembra da paixão? Se você fizer a paixão para agradar o seu sócio, sua esposa, seus funcionários no mercado, chega uma hora que esfria. Mas se você fizer para o Senhor, sempre vai ter esse ânimo. Essa foi a dica Blaster Bônus. Tá bom por aqui? Não, vocês merecem mais. Para fechar, vocês merecem a dica Ultra Bônus. É a dica Ultra Bônus, minha gente. Provérbios 16:3. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Amém. Ele merece. E Mateus 7:7. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. E vocês notaram que sempre tem uma ação nossa aqui? Peçam e receberão, não é? Só receberão. Peçam e receberão. Não é só acharão. Procurem e acharão. E o final, batam a porta e a porta vai ser aberta. Então, coloque a prática do planejamento, mas busque aquele que vai dar a direção, o recurso, o caminho, e a gente faz a nossa parte. Maravilha?